Notícias no Girassol Jornal, primeira edição da semana, com projetos sociais em destaque, a voz da população sobre as obras em curso e a visão de quem fiscaliza. Discriminação contra a mulher e exemplos de casos que devem ser seriamente combatidos. Compromisso com a máxima redução de acidentes e mortes nas estradas. Conselho de Ministros aprova a Estratégia Nacional de Prevenção. Petróleo no mercado. Barril de Brent não passa a barreira dos $80 a mais de um mês. No Canadá, o incêndio florestal que exigiu evacuações e causou quedas de energia. Como sempre, não há sem passarmos pelo desporto informações e por isso trazemos destaques nacionais e internacionais a nível do apaixonante mundo do desporto. Fique ligado. Boa noite, bem-vindos. Começamos hoje com casos de discriminação que infelizmente ainda se verificam em grande escala a nível do país e com vítimas que variam em termos de faixa etária. Uma realidade preocupante que exige a intervenção pontual de quem de direito. A reportagem a seguir retrata a realidade que afeta mulheres deficientes. Além de enfrentarem problemas de apoio nas associações e outras dificuldades, várias mulheres com deficiência são discriminadas em relação ao acesso à saúde reprodutiva, principalmente serviços de parto. Sofreu uma discriminação dentro do hospital porque era naquela época que a Angola tinha aquele problema de roubar crianças. Por isso que até agora pessoas com deficiência têm muito problema de cesariana. É por causa daquele medo que as parteiras adiantam já para elas. Não podiam ter filho, é dar trabalho. Até o homem que se meteu com vocês não tem juízo. Não sei o que, são todas as palavras. Choca a mente da pessoa. Nessa altura, a minha filha, que sofreu a discriminação, já está com 17 anos de idade. Eu quero ser analista geral, quero fazer análise clínica. Não estou a estudar por condições financeiras. A minha mãe não trabalha, não tem dinheiro para me pagar a escola. E o meu pai não paga a escola. Ele se chama Garcia Lopes. Além de algumas ficarem traumatizadas, outras ainda querem formar família, como é o caso dessa mulher. Eu acho que não sou uma mulher de baixar a guarda por causa da discriminação. Acho que eu devo continuar a ter sonho em ter filhos, para que, se eu perder essa fé e essa esperança, creio que muitas outras mulheres com deficiência também vão perder. Apesar de que ainda não tenho nenhum filho, mas já sofri a discriminação, porque eu fui diagnosticada uma outra enfermidade no corpo, que também afeta na área de reprodução. Além da discriminação que sofremos nas maternidades, também sofremos discriminação por parte dos nossos parceiros. Com 26 anos de existência, a Liga de Apoio à Integração dos Deficientes, LARDEF, que tem 9.000 membros, dentre os quais 6.000 mulheres, apela a maior divulgação dos canais de denúncia por parte das autoridades. Elas sentem-se inibidas e muitas vezes até muitas delas preferem fazer os partos em suas próprias casas, correndo grande risco de vida. Queremos mais abertura. Nós estamos aqui dispostos para trabalhar, queremos mais abertura por parte das instituições do Estado, porque este projeto financiado pela União Europeia não dará passos significativos se o Estado não estiver envolvido. E o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher garante que vai trabalhar com o Ministério da Saúde e as autoridades judiciais do país para se punir severamente os profissionais de saúde que têm discriminado mulheres grávidas com deficiência. E uma das ações que efetivamente vamos fazer é trabalhar com o Ministério da Saúde, de forma a que essas práticas não voltem a se registrar nos postos de saúde, nos hospitais,
ou em todas as instituições sanitárias a nível do país. E temos que começar a punir, ou as entidades competentes, no caso os tribunais, a Procuradoria Geral, a punir funcionários que têm essa conduta e que nem abonem para aquilo que é o propósito do Estado. Angola conta com 656.258 pessoas com deficiência. Deste número, 290.400 são mulheres. Resultados nas ações de combate à criminalidade foram hoje apresentados aqui em Luanda. Portanto, alguns criminosos. No caso, em Viana, teve lugar durante o fim de semana a chamada Operação Viana Norte, que resultou em várias detenções. Entre os detidos apresentados hoje pelo Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional constam 56 cidadãos com idades entre os 16 e 34 anos, pertencentes supostamente a uma associação de malfeitores que se dedica a assaltos à mão armada na via pública e residências, bem como lutas de gangues nos bairros Capalanca e Caopa, município de Viana, em Luanda. Um tempo da infância que nós temos conflito, Caopa e Capalanca, uma influência tanto faz como defender o seu bairro ou através de mulher. Quando foi cometido o delito, eu não me encontrava presente. O rapaz, ele estava com os seus amigos e seus comparsas. Eu não estava presente e fiquei a me perceber que era um roubo de motorizada na via pública. Após 2 dias, o mesmo rapaz aqui, ele confirma, diz só ter posto o meu nome pela pancada. Praticamente não foi bem com a minha intenção, porque a pessoa que estava com a própria pistola, a própria arma, quando ele tirou da pasta e a coisa, quando isso aconteceu, praticamente o próprio senhor, a própria pessoa que estava com a coisa, é que se meteu em fuga e abandonou a própria moto dele. Durante a Operação Viana Norte, foi também possível a detenção de vários elementos de grupos e gangues que supostamente dedicavam-se a roubos de motorizadas e diversos bens na via pública com recurso à arma branca e arma de fogo. A maior parte deles membros de gangues rivais, portanto esses indivíduos geralmente é que, as famosas rixas e lutas do uou, disputas de meninas, namoradas, enfim, há sempre alguma confusão. Aliás, nos últimos dias, nos últimos tempos, Luanda verificava alguma calmia, mas esse fenómeno começou a regressar, daí que nós intensificamos as medidas de formas a voltar a combater este tipo de crime. O porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, superintendente Nestor Gobel, disse que durante a Operação Terceiro Turno e Viana Norte, realizadas durante o final de semana, foram apreendidas 9 armas de fogo, sendo 4 metralhadoras do tipo AKM, 2 pistolas, uma caçadeira, 2 armas brancas, 100 gramas de lhamba, uma botija de gás butano, 3 televisores e 3 aparelhos de som. Continuamos sempre com esta atenção virada ao combate ao crime violento, sobretudo que é realizado com concurso de arma de fogo. Nós sabemos bem os danos que causam as armas de fogo em posse dos marginais e, sobretudo, depois deles consumirem a cannabis sativa, vulgo lhamba e outras substâncias, sobretudo até mesmo o próprio álcool, né? E então temos esse cuidado. As nossas ações são direcionadas ao combate ao crime violento em toda a extensão de Luanda, com o objetivo, precisamente, de devolver o sentimento de segurança às populações e combater o crime, sobretudo naquelas zonas mais críticas, né? O crime violento. E agora o nível de conclusão de algumas das principais obras que estão em construção em Luanda. Trazemos 2 notas de avaliação a seguir, a começar pela forma como a população olha para o processo de execução dessas obras e a visão de deputados que deram início hoje a uma jornada de constatação do nível de conclusão dos projetos. Este é o atual cenário da Biblioteca Municipal do Quilamba Quiache, localizada no interior de um complexo escolar no distrito da Sapu.
A instituição encontra-se aos escombros. A biblioteca está dentro de 3 escolas. Como é que ninguém consegue dizer, como é que ninguém consegue afirmar, como é que ela foi vandalizada, como é que os meios desapareceram. Então, de alguma forma, isso vai ser um ponto em que eu vou colocar com muita incisão no relatório em que eu vou apresentar a estrutura superior, que é a direção do grupo parlamentar do MPLA. Sendo que é um equipamento que já esteve à disposição da população, e estamos a falar de uma biblioteca de caráter municipal, faz todo sentido nós resgatarmos essa biblioteca. Preocupa-nos porque ela dá vazão não só àquela rede de escolas que ali está, mas à população em geral. Depois da biblioteca, a caravana fez uma paragem no troço Comandante Evadim, onde a obra de melhoria da via paralisou repentinamente, o que indignou a população. Começaram bem, só que nós queríamos que essa vala tinha que ser igual à vala que está no Osmaca, porque aquilo aí se fez feitio de uma ponte que permite que todas as águas que não podem atingir os moradores. Há mais de 10 anos tiveram início as obras de construção desta estrutura, que seria um centro de formação profissional adstrito ao Maptece. Entretanto, os moradores afirmam que, sem mais nem menos, a empreitada foi interrompida e o local foi transformado num hotel 5 estrelas para os amigos do alheio. Que eles disseram que vão fazer aqui um instituto para uma coisa qualquer, mas nós também, como cidadãos vizinhos daqui, também já estamos inquietados com a situação que se passa aqui. Aqui passa-se vandalismo de crianças, ficam aqui a fumar jamba. Eu vejo alunos aqui das escolas aqui ao redor, quando têm educação física, eles em vez de estarem aí a praticar a educação física, ficam a fumar, fumam, uns lutam. Centro de Maptece. Agora, ficamos aqui sempre a esperar, Maptece nada, ver aí o ladrão, muitos catunos ficam aqui dentro. O Quilamba Quiás tem mais de 20 mil crianças fora do sistema de ensino. Nesta altura estão controladas 28.792 crianças fora do sistema de ensino. Portanto, é preciso que possamos reduzir, não é com base a construção de mais escolas, é preciso que haja o acompanhamento do crescimento demográfico em relação à expansão escolar. Este pavilhão ginodesportivo tem tudo pronto para a sua entrada em funcionamento. Todavia, a falta de acesso impediu a sua inauguração. O problema poderá ser ultrapassado nos próximos tempos, uma vez que a obra para a construção de uma ponte teve início recentemente. Para nós foi uma avaliação, a princípio, que nós começamos a nossa jornada hoje no município de Quilamba Quiás, positiva. Estamos satisfeitos com o trabalho que a administração tem estado a fazer, aquilo que a administração tem mostrado. Com os referidos órgãos competentes, nós iremos sim trabalhar e bater até que as obras de facto no Quilamba Quiás tenham o seu curso, porque afinal de contas são obras que trazem desenvolvimento ao município e trazem também um bem-estar às próprias comunidades. Nos 164 municípios do país, os parlamentares do MPLA estão a constatar os projetos do PIME, combate à fome e à pobreza e outros de impacto social. E na província de Benguela, apenas 77 dos mais de 170 projetos foram concluídos, de uma carteira que, segundo o governador daquela província, é composta por mais de 600 projetos que devem ser implementados até 2027. Luís Nunes chamou a imprensa numa coletiva para esclarecer aos jornalistas da província sobre o andamento e execução de diversos projetos sociais, com realce para as obras do PIM, onde a clareza dos dinheiros para a execução destes e não só ficou em causa, numa altura em que o governador tem feito referência às obras ligadas às infraestruturas integradas, que inclui a execução de grandes projetos infraestruturais. A verdade é que há uma certa visibilidade no capítulo das obras em execução e outras já executadas. De projetos concluídos temos 77 destes 170 e tal projetos. Educação, inauguramos 16 escolas, portanto, compondo 115 salas novas construídas, mais de 8.000 alunos beneficiados. Saúde, um hospital municipal inaugurado, 8 postos de saúde inaugurados, 2 centros de saúde inaugurados,
infraestruturas sociais, inauguração da marginal da Praia Morena, inauguração da oficina artesanal da Praia Morena, inauguração do Centro Cultural da Beia Farta. Vias de comunicação, asfaltagem de 9 km de estrada, reabilitação de 115 km de estradas de terra batida. Para o quinquênio 2023-2027, à volta de 600 projetos novos a propor. Construir e apetrechar, portanto, nós sempre com maior cuidado e maior atenção à educação e à saúde. Portanto, nós desse plafond para o quinquênio, nós temos 35% para a educação. Queremos construir e apetrechar mais de 178 escolas novas, 3.000 salas de aulas e beneficiar mais de 218 mil crianças. Os municípios do litoral de Benguela têm-se debatido com grandes déficits de falta de água potável, sobretudo nas cidades de Benguela, Lubito, Catumbela e Beia Farta. A água, estamos a ser mais ambiciosos. Vamos, portanto, repor a capacidade da antiga ETA e duplicamos a capacidade da captação das águas do Campo do Chiú. Vamos aumentar a nossa ETA de 1,5 para 3,5, mais que o dobro. Vamos fazer uma barragem na Ganda. Essa barragem também vai beneficiar a volta de 400 mil famílias ao longo do rio da Catumbela, na agricultura. Vai produzir 20 megawatts de energia para beneficiar aquela zona toda. E no domínio do ambiente, as preocupações não fogem do fenómeno das alterações climáticas, com alertas em permanente atualização a nível do mundo. Luanda foi, por isso mesmo, hoje palco de mais um debate em fórum com reflexões voltadas à educação para ação climática nas comunidades. Fundamental para ajudar a mitigar as mudanças climáticas, encorajando a modificar atitudes e comportamentos adaptados às tendências vinculadas nas mudanças climáticas. Para alguns estudantes, é importante a preservação do meio ambiente. Para nós termos um ecossistema reservado, nós temos que evitar cortes das árvores, deixar sempre o nosso ambiente, o nosso local limpo. Também temos que saber onde meter os lixos. Por exemplo, os papéis, tem os seus próprios baldes, os vidros, as latas. Tem que estar sempre organizado. É muito importante essa reciclagem porque nós vemos que muitas das vezes o mar é o mais afetado. Porque muitas vezes nós vamos à praia, ficamos lá um tempo, consumimos e tudo mais. E os lixos, as garrafas d'água, as garrafas de gasosas, são atiradas ao mar. Isso aqui prejudica muito a saúde. As árvores são muito importantes porque só não nos oferecem o ar que é obtido pelo sistema atmosférico, como também nos dão frutos, há mais plantações de árvore. A educação climática consiste em formar e conscientizar os cidadãos e especialmente as crianças sobre as causas e as consequências das mudanças climáticas. Diante das modificações que se têm operado em todo o mundo nos últimos anos, a Biota, consultora ambiental, realizou hoje um workshop com vista a identificar os principais problemas em Angola associados às alterações climáticas. Para este docente, nos últimos anos, Angola precisa apostar em outros recursos de energia renovável. E, portanto, conseguimos suprir neste momento em produção as necessidades do país. Claro que a ideia é fazer uma transição mais completa possível e acabar de vez com os geradores, com a queima dos combustíveis, com a produção das centrais ditas térmicas e apostar sempre mais, e penso que isso é o grande objetivo para os próximos anos, na produção também
com outras modalidades, com eólico, com hidrogênio verde, com quem sabe, às vezes com a energia das marés. Há muitas soluções e não devemos ficar dependentes apenas de uma, não devemos ficar dependentes apenas da água, que terá os seus próprios problemas também. Todas elas têm algum impacto e devemos misturar para ter segurança energética e eficiência no país. Esta especialista disse que vários são os fatores que estão na base das alterações climáticas. Angola é um dos países que mais produz óleo e gás, petróleo e gás, carvão, desflorestação. Então, tudo isso causa esse problema de alteração climática. Mas se nós não tivermos educação, foi aquilo que eu disse. Aonde existe uma educação ambiental? Nós tivemos educação manual politécnica ou manual física, alguma coisa assim, mas não uma educação de reciclagem em casa. Nós não temos isso. Alterações climáticas são variações no clima que persistem durante décadas ou períodos superiores. Podem dever-se a causas naturais, a forças externas ou a atitudes humanas com efeitos sobre a posição da atmosfera. Combate à corrupção e desafios da cooperação a nível da SADC em destaque no próximo bloco. Ainda hoje, resultados de mais uma reunião do Conselho de Ministros em Luanda. São as notícias no Girassol Jornal. Voltamos depois do intervalo, não saia daí. Até já. Atualidade na segunda parte do jornal. Os acidentes de aviação continuam no topo das principais causas de mortes no país, a par da malária, e constituem prioridade no plano de combate. Hoje esteve reunido o Conselho de Ministros sob orientação do Presidente da República e foi aprovada a Estratégia Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária 2023-2027. Mais de 13 mil acidentes foram registrados em 2022, fruto do mau estado das estradas, bem como das viaturas e da falta de atenção dos automobilistas. O governo angolano quer reduzir estes dados, que em 2020 viu diminuir significativamente os acidentes e mortes no país. Mas os números voltaram a crescer nos anos seguintes. Nunca ficamos menos de 18 a 20 acidentes por dia, portanto, e com taxa de mortalidade que vão entre 5 a 10 mortes por dia. Portanto, é só ver a nossa preocupação, por exemplo, relativamente às mortes de pessoas, aquelas que resultam de crimes comuns, geralmente representam 2 vezes menos do que aquelas que resultam da sinistralidade rodoviária. Portanto, quando, por exemplo, se registram 5 homicídios, se terão registrado cerca de 20 mortes resultantes da sinistralidade rodoviária. Logo, o quadro não é bom, é bastante preocupante. O Executivo pretende diminuir 50% das mortes, fruto da sinistralidade rodoviária. Para tal, aprovou hoje, durante a segunda sessão extraordinária do Conselho de Ministros, a Estratégia Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária 2023-2027. Até 2027, Angola quer estar entre os países da região da SADC com menos acidentes rodoviários. Diariamente no país morrem mais de 10 pessoas vítimas de acidentes na estrada. Reduzir a sinistralidade rodoviária em 50% até 2027, colocar o país no ranking dos 10 países da África com menor taxa de sinistralidade rodoviária e, igualmente, colocar o país entre os 5 países com baixa taxa de mortalidade ao nível da SADC. A segunda sessão extraordinária do Conselho de Ministros, que foi orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, aprovou também o Plano Nacional de Contingência e Emergência para a Prevenção da Gripe A. O Conselho de Ministros aprovou igualmente a transformação das empresas de transportes Unicarga e Tecul em sociedades anónimas e doravante passam a designar-se Tecul S.A. e Unicargas S.A. 3 audiências marcaram hoje a agenda no Palácio e uma das individualidades recebidas foi o Subsecretário-Geral das Nações Unidas para as Operações de Paz, que vem como enviado especial de António Guterres. O Presidente da República recebeu hoje em audiência
o subsecretário-geral das Nações Unidas para as Operações de Paz, com quem abordou sobre a atual situação no leste da República Democrática do Congo. O enviado de António Guterres destacou o papel de Angola nas operações de paz no continente africano, sobretudo nos conflitos na região dos Grandes Lagos. A Sua Excelência, o Presidente da República de Angola, para essa oportunidade de discutir alguns assuntos muito importantes, em particular, especialmente, os esforços conjuntos da Angola e das Nações Unidas para promover a pacificação do leste da República Democrática do Congo. O apoio das Nações Unidas ao processo de Luanda, ao roteiro de Luanda, é um apoio total. Um outro assunto que também mereceu atenção durante o encontro foi a participação dos Estados-membros da SADC nas operações de manutenção da paz, com destaque para o papel e contribuição especial de Angola neste processo. Eu diria que nós temos um interesse para que a Angola possa contribuir com capacidades militares. E estamos, como eu dizia, estamos a discutir várias opções com as autoridades militares, diplomáticas da Angola para avançar esse objetivo e espero que esse fim, essa contribuição possa concretizar-se. O subsecretário-geral das Nações Unidas para as Operações de Paz está no país para avaliar com as autoridades angolanas aspectos relacionados com a paz e segurança na região dos Grandes Lagos, com particular realce para a vizinha República Democrática do Congo. O presidente João Lourenço enviou uma mensagem de felicitações ao seu homólogo Recep Tayyip Erdogan pela vitória eleitoral que lhe confere mais um mandato à frente dos destinos da República da Turquia. Na mensagem, o chefe de Estado exprime o desejo de ver os dois governos empenhados no contínuo aprofundamento das relações bilaterais. O combate à corrupção e as melhores formas de cooperação entre países da SADC dominam uma conferência aberta hoje e que segue até o dia 2 de junho. É uma iniciativa que conta com a parceria do Escritório da ONU contra as Drogas e o Crime. A realização da conferência decorre do reconhecimento da necessidade urgente do desenvolvimento de ações coordenadas e de cooperação no âmbito da SADC para prevenção e combate à corrupção. O evento, que decorre em Luanda até o dia 2 de junho, deve juntar entidades governamentais, representantes da sociedade civil, especialistas e académicos da SADC, das Nações Unidas e de organizações internacionais. Com o objetivo de fortalecer a luta contra a corrupção e promover a transparência e a boa governação, a reunião visa igualmente contribuir para o cumprimento das metas estabelecidas no âmbito da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Sendo a corrupção um desafio global que afeta negativamente o desenvolvimento económico, a justiça social e a estabilidade política, os conferencistas vão discutir os caminhos para a partilha de experiências bem-sucedidas e buscar soluções que possam enfrentar o problema. Entre os principais temas a abordar, destacam-se os desafios da cooperação regional na implementação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Em pauta está também o quadro legal vigente nos países da SADC e a adoção de um roteiro modelo da organização sobre as áreas prioritárias no domínio da prevenção e combate à corrupção na região. Recorde que desde 2018, Angola vem dando passos significativos no combate à corrupção. O trabalho em curso já levou a julgamento distintas figuras como José Filomeno Zeno dos Santos, filho do antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, Augusto Tomás, ex-ministro dos Transportes, e Walter Felipe, antigo governador do Banco Nacional de Angola. E a estratégia de desenvolvimento a longo prazo Angola 2050 continua a merecer contribuições no quadro do processo de auscultação pública.
Hoje foi ouvida a classe académica. O Ministério da Economia e Planeamento levou hoje à consulta pública a Estratégia de Longo Prazo Angola 2050. Angola 2050, estratégia a longo prazo, esteve hoje em abordagem aqui no Magistério Mútuo e Aquevela, onde os estudantes enalteceram a iniciativa do governo angolano. Procurei saber por parte do pessoal do Ministério da Economia e Planeamento respostas sobre planos de contingência que visam evitar o choque externo, para assim nós podermos proceder a todos os objetivos que definitivamente podemos encontrar na estratégia de longo prazo Angola 2050. Eu achei bastante positiva a atitude de escolher estudantes de áreas estratégicas como relações internacionais, economia e outras áreas que contribuem de maneira direta para o desenvolvimento do país através do investimento estrangeiro, através do planeamento mesmo econômico e através da contabilidade. Essa é uma das estratégias do Estado que visa tornar Angola não dependente do petróleo e apostar cada vez mais no setor agrícola. É muito bom quando o governo chega até o povo, porque entende que a sociedade é heterogênea, existem sociedades diferentes, né? Então, como somos totalmente diferentes e vivemos em questões ou regiões diferentes, automaticamente a nossa forma de percepção ou a nossa forma de entender um dado problema também é diferente. E quando há este tipo de atividade, onde junta toda a franja da sociedade, automaticamente eles vão fazer depois um processamento de dados, fazer um levantamento e para se darem conta então qual será o mecanismo ideal. Até aqui isto nós aprovamos e estamos satisfeitos com essa iniciativa do governo angolano. E o ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, disse que a auscultação pública vai continuar e valoriza igualmente as abordagens técnicas dos estudantes. A partir do momento em que começamos a financiar a agricultura, o setor da agricultura tem estado a crescer 5%. Será que são as mesmas pessoas dos 30 que recebiam antes que estão a fazer este boom no setor do agronegócio? Bom, eu não acredito. Portanto, de 2020 a 2022, mais de 2.000 projetos foram financiados. Deparei-me aqui com perguntas muito sofisticadas, usando termos técnicos à altura. Nós gostaríamos de continuar a trabalhar com essa franja importantíssima da nossa sociedade, que é a juventude. Petróleo no mercado internacional. A principal matéria-prima do país abriu a semana com um preço ligeiramente acima dos $75. Há mais de um mês que o barril de Brent não passa a barreira dos $80. O barril de petróleo Brent, que serve de referência às exportações angolanas, negociado na Bolsa de Londres, abriu o mercado desta semana abaixo dos $80, segundo mês consecutivo, que se fixa no 70. Precisamente a 26 de abril, o barril foi negociado nos $77,69, num período em que a maior alta foi de $79,54 e a maior baixa de $72,33. O futuro do petróleo Brent reverte os ganhos iniciais para negociar abaixo de $77 por barril, sendo que nesta segunda-feira a compra está no valor de $76, $1 acima previsto pelo Orçamento Geral do Estado, que é de $75. No entanto, persistem as preocupações quanto ao impacto na demanda devido à lenta recuperação econômica na China e à perspectiva de aumento das taxas de juros, principalmente nos Estados Unidos da América. Espera-se que a atividade comercial seja limitada, pois os mercados estão fechados nos Estados Unidos da América, Reino Unido e outros países europeus. De recordar que o preço do barril iniciou o ano em alta em $86, a significar uma valorização superior a 2,0%. O petróleo Brent é um importante preço de referência para compras de petróleo em todo o mundo. Tigray registra 270 mortos por fome entre suspeitas de desvio de ajuda. Assunto para conferir no resumo da atualidade internacional com o desenvolvimento da Edna Firmino. Edna, boa noite. Boa noite, Simão. Os Estados Unidos e a ONU suspenderam a distribuição de alimentos. Sim, suspenderam a distribuição de alimentos por desconfiarem de roubo. Então, durante algum tempo, tanto a ONU como os Estados Unidos não farão doações para a Etiópia. Pois.
Boa noite, essa é uma das notícias que abre a atualidade internacional. As autoridades internas da região etíope de Tigray Norte contabilizaram em 270 o número de mortos devido à fome nos últimos 3 meses e suspeitam do desvio da ajuda humanitária entregue por agências internacionais. Os Estados Unidos e a ONU suspenderam a distribuição devido a alegados desvios. O chefe da recém-criada administração interna de Tigray disse que está em curso uma investigação para averiguar as alegações de roubo. Outras notas internacionais? Acompanhem. Bola Tinubu foi impulsado como presidente da Nigéria nesta segunda-feira, após a eleição disputada em fevereiro e a pressão para melhorar rapidamente as condições econômicas e de segurança que muitos reclamam ter piorado sob o seu antecessor, Muhammadu Buhari. A cerimônia de empossamento aconteceu em Abuja, capital da Nigéria, na presença de milhares de nigerianos e vários chefes de governo. Tinubu sucede o presidente Muhammadu Buhari para liderar um país que até 2050 deverá se tornar a terceira nação mais populosa do mundo, empatada com os Estados Unidos da América, depois da Índia e da China. 2 dos principais oponentes de Tinubu nas eleições de fevereiro continuam a contestar a sua vitória com base em alegações de fraude. O presidente de Uganda, Yoweri Museveni, concordou com uma lei anti-homossexualidade, informou o presidente do parlamento do país numa postagem no Twitter nesta segunda-feira. A nova lei prescreve a pena de morte para homossexualismo agravado, que é definido como casos de relações sexuais que envolvem pessoas infectadas com HIV, bem como com menores e outras categorias de pessoas vulneráveis. Esta é uma das leis anti-LGBTQ mais rígidas do mundo e a aprovação de Museveni significa que ela desafiou a condenação de governos ocidentais, empresas e ativistas de direitos humanos. As reações sobre a nova lei já começaram a surgir. O fotógrafo e ativista LGBTQ do Uganda, Delove Kwagala, disse que esta é uma má notícia, não é apenas para os ugandeses, mas para pessoas da comunidade LGBTQ em todo o continente africano. O Ghana, a Tanzânia e a Nigéria estão na corrida para a aprovação desta lei há meses. A nova legislação foi igualmente condenada pelo Programa Conjunto das Nações Unidas para o VIH-Sida, ONU-Sida, que numa declaração conjunta com outras organizações internacionais de saúde, manifestou profunda preocupação com as implicações da nova legislação. Várias crianças foram vistas a correr e algumas a gritar numa das ruas de Kiev nesta segunda-feira, quando a Rússia lançou o seu 16º ataque aéreo à capital ucraniana neste mês, 6 horas depois de lançar dezenas de mísseis e drones durante a noite. A Ucrânia abateu 11 mísseis de cruzeiro e balísticos disparados no segundo ataque desta segunda-feira a Kiev. Passou a informação o comandante-em-chefe das Forças Armadas de Kiev, Valery Zaluzhnyi. Segundo o porta-voz do Ministério de Defesa russo, Igor Konashenkov, os ataques aéreos das forças russas atingiram bases aéreas ucranianas durante a noite e todos os seus alvos foram destruídos. Da atualidade internacional é tudo. Simeão Mundola, continuação do Último Jornal. Boa noite. Muito boa noite, Edna. Obrigado pelas atualizações e até amanhã. E ainda fora de portas, no Canadá, um incêndio florestal de grandes proporções exigiu evacuações e causou quedas de energia numa das principais cidades do país que decretou estado de emergência. As autoridades da cidade de Halifax, no leste do Canadá, com mais de 400 mil habitantes, declararam estado de emergência na noite deste domingo devido a um incêndio florestal que atingiu a região. De acordo com as entidades, o estado de emergência, que foi decretado para um período de 7 dias, pode ser estendido ou suspenso ao fim desta fase. Com a declaração do estado de emergência, algumas famílias deverão abandonar as suas casas e só retornarem depois das autoridades locais indicarem que a situação está sob controle. E para dar resposta à situação, foi criado um município temporário de alojamento para as famílias que fogem do fogo. O incêndio provocou o corte de energia elétrica e o encerramento de instituições. Os ventos fortes e as matas secas estão a dificultar os serviços de resgate, segundo as autoridades. Ainda este ano, províncias como Alberta e Colômbia Britânica também foram afetadas por incêndios florestais que influenciaram negativamente na produção de petróleo e gás.
Olhamos para os prémios no mediático Festival Internacional de Cannes, que marcou o fim de semana pela terceira vez. A edição 76 do festival atribuiu o grande prémio, portanto, o prémio maior das várias premiações, a uma mulher, e é francesa. O prémio do maior festival de cinema Cannes, edição 2023, foi para uma senhora, a diretora francesa Justine Triet, uma das 7 mulheres à corrida do esperado prémio Palma de Ouro, com o filme A Anatomia de uma Queda. Esta é a terceira vez que o prémio foi entregue a uma mulher, após que a diretora da Nova Zelândia, Jeanne Campion, em 1993, ter ganho com o filme Piano, e em 2021, a diretora francesa Julia Decournau com o filme Titane. Em Anatomia de uma Queda, a diretora francesa Justine Triet apresenta um drama suspense que gira em torno de uma família que precisa de confrontar a misteriosa morte do pai, Samuel. Acusada pelo crime, a protagonista Sandra Hüller precisa provar a sua inocência, tendo o filho invisual como a sua principal testemunha. O prémio de melhor ator foi para o japonês Koji Yakusho, pelo filme Perfect Days. O de melhor atriz foi para a turca Merve Dizar, pelo filme Les Herbes Sèches. Mereceu o grande prémio o filme A Zona de Interesse, do inglês Jonathan Glazer. O filme com melhor direção foi o La Passion de Dodin Bofan, do vietnamita Tran Han Hang. E com melhor roteiro foi o Monster, do japonês Hirokazu Koreheda. O prémio Câmara de Ouro foi para o The Golden Butterfly Tree, do vietnamita Han Pan Tien. O Festival de Cannes, um dos mais prestigiados eventos do mundo cinematográfico, teve início no dia 16 deste mês, na cidade de Cannes, sul da França, e terminou na noite deste sábado. E assim que termina esta edição do Girassol Jornal, segunda-feira. É sempre um prazer estar consigo. Já sabe, voltamos amanhã à mesma hora. Continue ligado a nós, estamos juntos e até amanhã.